Fala, meus consagrados, professor Wesley, professor de História, canal Papo Reto, e hoje a gente vai de ciclo do ouro, ou talvez sociedade mineradora. Essa aula vai ser uma aula breve, tá bom? Para você que está com pressa. Se você quiser uma aula mais completa, você pode clicar em algum card que está aqui, está lá no nosso canal, uma aula mais extensa. Mas hoje eu queria, assim, de maneira muito sucinta, explicar para você, dar um panorama para você sobre o que foi esse período tão importante para a história do Brasil. Quando a gente fala de ciclo do ouro, quando a gente fala de período ciclo aurífero no Brasil, eu preciso deixar bem claro que esse contexto da exploração do ouro no Brasil, ele é um contexto que já vem sendo buscado por Portugal há muito tempo. Portugal, desde que o Brasil foi encontrado, achado, descoberto, aí você usa o termo aí que você achar melhor, essa discussão não nos cabe aqui agora, mas desde que Portugal começou a colonizar o Brasil, o grande desejo de Portugal era encontrar ouro. Havia já uma expectativa, já que a América Espanhola havia dado tantos recursos, tanto ouro, havia uma expectativa que o Brasil também tivesse esses recursos. A verdade é que a gente precisa ligar, associar de maneira muito íntima a presença holandesa no Brasil, ou seja, aquele período em que a União Ibérica se estabelece, que os holandeses tomam conta de Pernambuco, e a posterior concorrência do açúcar das Antilhas holandesas com o açúcar português produzido aqui no Brasil, isso vai fomentar muito a busca por novos recursos. Associado a isso, a gente tem a crise portuguesa. Portugal depende cada vez mais da Inglaterra. A dependência econômica de Portugal é uma dependência que cresce assustadoramente. As dívidas da coroa portuguesa com a Inglaterra tomam dimensões muito grandes. E durante o período em que Portugal e Espanha estiveram sob um só governo na União Ibérica, você há de concordar comigo que os limites territoriais ficaram meio indefinidos. E aí, a partir desse momento, com a volta da coroa portuguesa às mãos dos portugueses, a gente tem então um processo de entradas e bandeiras, aquele processo de interiorização do Brasil, promovido pelos bandeirantes, que daqui a gente pode chamar de paulistas de certa maneira. A gente começa a fugir do litoral e interiorizar o Brasil. Nesse processo de interiorização, então, é encontrado algumas jazidas de ouro de aluvião, aquele ouro que está à flor da pele, aquele ouro que é levado, que é encontrado nos barrancos, nos leitos dos rios. E essa história, essa notícia se espalha e chega até Portugal. E aí começa um processo que é a febre do ouro, ou seja, há uma migração muito grande, há um processo de migração muito intenso daquela galera de Portugal em busca dessa riqueza, em busca desse ouro. Então a gente tem uma migração muito grande, isso vai gerar muitos conflitos, né? Os paulistas querem o monopólio do ouro, os paulistas querem o monopólio da exploração, mas Portugal não vai concordar com isso. Então vai ter alguns conflitos, como a Guerra dos Emboabas, por exemplo, que é uma guerra entre os paulistas, que entendiam que a exploração do ouro deveria ser deles, e os portugueses, os estrangeiros que chegam agora. A coroa portuguesa vai intervir de maneira muito firme e vai dividir então agora os territórios de exploração naquilo que a gente chama de lavras. Então, o que eu queria que você gravasse aqui, para ficar fácil para você? Você precisa entender que quando a gente fala de lavras, nós estamos falando de grandes empreendimentos, ok? Toda vez que você ouvir falar a palavra lavra, você está falando de um grande investimento, você está falando de uma grande quantidade de mão de obra, você está falando de um grande volume. Então você está falando de uma exploração que ela é uma exploração assim, mais comercial, mais estruturada. Então, nesse contexto aqui, a gente tem então dois processos. A gente tem o processo da lavra, que é um grande processo, né? Os caras vão pegar os barrancos, vão usar jateamento de água, há vários caimentos de água, assim, numa cachoeira, por exemplo, e ali várias peneiras, e aí vão pegando substratos. E, invariavelmente, parte do ouro que é extraído da mina, ele vai embora junto com a água. Mais abaixo, então, a gente vai ter a faiscagem, né? O que é a faiscagem? São pequenos empreendimentos. Um sujeito com uma peneira à beirada de um rio, talvez conseguisse ali uma quantidade de ouro significativa. Aquele ouro que não foi peneirado lá na lavra vai acabar sendo alcançado pela faiscagem. Por isso eu me arrisco a dizer que o ciclo do ouro talvez tenha sido o ciclo mais democrático dos ciclos econômicos que o Brasil teve, né? Porque ali eu tinha espaço para o grande extrator, para o grande produtor de ouro, mas eu tinha espaço também para o pequeno garimpeiro ali que tinha essa condição. Só que vai acontecer algumas consequências por essa exploração. A primeira consequência é o crescimento demográfico.
nós vamos ter um inchaço demográfico, principalmente na região das Minas Gerais. A gente foca muito em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais hoje, a gente tem lá Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, porque realmente ali foi o lugar em que se destacou mais a exploração. Mas é bom lembrar que a gente vai encontrar ouro em Goiás, vai encontrar ouro no Mato Grosso. Então, todo o interior do Brasil ali vai passar por um processo de exploração. Mas logo, logo a coroa percebe que nós vamos ter aqui um crescimento demográfico muito grande. E esse crescimento demográfico, ele se associa a muitos problemas, a muitas dificuldades enfrentadas tanto pela coroa portuguesa quanto pelos exploradores desse novo momento. Por quê? O cara que está explorando o ouro, o cara que está embrenhado no mato, o cara que está no interior do Brasil, ele tem um grande problema. Ele acha o ouro, mas ele tem grande dificuldade de conseguir materiais para sua subsistência. A região das Minas Gerais, ela acaba inflacionando um pouco o valor, o preço dos haveres de comida, de couro, de material de ferro, de metalurgia. Por quê? Porque há um fluxo muito grande de pessoas e era muito difícil chegar até a região das Minas Gerais. Principalmente em períodos chuvosos, corria-se o risco muitas vezes dessas regiões ficarem isoladas e os suprimentos não chegarem. Aqui a figura do tropeiro, né, uma espécie de comerciante ali do interior, que serão caras que vão ganhar muita grana, que serão caras que vão fazer fortuna, né? Esses comerciantes vão acabar fazendo grana, fazendo muito dinheiro, porque o preço da comida, o preço do alimento, o preço dos suprimentos que eram levados vão ser muito caros. Num primeiro momento, inclusive, os caras vão passar fome, vai ter muitos casos de fome nessa região das minas, da exploração, e aí os caras começam a entender que é necessário proceder com a exploração do ouro, mas também tem que ter uma roça de subsistência ali para que os caras possam conciliar essas duas questões. Para a coroa portuguesa fica muito difícil agora controlar todo esse processo, né? A coroa portuguesa tem uma dificuldade, a coroa portuguesa tem a dimensão da exploração do ouro e de quanto ela pode ser lesada. Era importante para a coroa portuguesa agora, então, lucrar em cima dessa exploração. Para isso vão ser tomadas algumas ações. Primeira ação é criar uma intendência das minas, uma administração para as minas. Então nós vamos ter um deslocamento do eixo comercial. A capital vai acabar migrando para o Rio de Janeiro, sai de Salvador, migra para o Rio de Janeiro, e ali é criada toda uma estrutura de fiscalização, há uma intensificação da fiscalização. A coroa portuguesa sabe que é muito mais fácil você contrabandear 1 quilo de ouro do que você contrabandear 1 tonelada de açúcar. E ouro é um material que é muito fácil de ser. Então a coroa portuguesa entende que é necessário fiscalizar mais e melhor. Por isso é criada uma série de estratégias para que se possa fiscalizar essa produção de ouro. Fica determinado então que a partir dali vão ser criados alguns impostos. O quinto dos infernos, o famoso quinto dos infernos, que é 1/5 de tudo que era produzido. Então esse imposto já era o imposto cobrado anteriormente que vai ser aplicado ao ouro. Então 20% de todo o ouro extraído teria que ir para a coroa. Vai ser cobrado então um outro imposto que chama finta, que era uma quantia anual, era um mínimo que deveria ser enviado para a coroa portuguesa, um mínimo de 100 arrobas, que não podia ser menor que isso, envio de ouro para a coroa. E havia também um outro imposto que chamava captação, que era um valor fixo que se pagava por cada escravo que tinha na mina. Então se pagava lá 17 gramas de ouro, por exemplo, por cada escravo. Então a contagem de escravos era feita e se pagava esse imposto. Então essa era o bojo dos impostos que se cobrava. Provavelmente se você for enfrentar alguma questão sobre isso, essa questão vai versar sobre esses impostos. Outra característica importante que você precisa lembrar é que há uma necessidade de um controle do ouro que se movimenta dentro da colônia. Então são criadas as famosas casas de fundição. O que era a casa de fundição? A casa de fundição nada mais era do que uma maneira de autorizar, era uma maneira de legalizar o ouro. Eu extraía o ouro e para que esse ouro pudesse ser transportado, para que eu pudesse fazer negócios com esse ouro, para que eu pudesse vender esse ouro, eu tinha que levar ele até uma casa e aí se derretia o ouro e esse ouro era quintado, ou seja, ali se tirava 20% do ouro e me devolvia uma barra, né, ou um lingote, dependendo da quantidade de ouro que eu tivesse levado.
E esse lingote agora, com a marca com o símbolo real português, ele tinha valor, ele estava legalizado. Era um dinheiro limpo, né? Então, as casas de fundição estão no centro desse processo de fiscalização português. Isso vai desagradar muito a população, cara. Desagradar por quê? Porque a colônia vivia em função do ouro nesse momento. E o ouro em pó, o ouro em pequenas quantidades, era mercado, era moeda de troca. Então o escambo era muito forte, mas o comércio era feito muito através dessas pequenas quantias de ouro. E se você fosse pego portando ouro em pó, ou portando um ouro que não tivesse sido quintado, você seria acusado de contrabando. E uma vez acusado de contrabando, velho, você podia acabar numa forca, ou você podia acabar esquartejado, como foi o caso de vários revoltosos, como é o caso da revolta de Filipe dos Santos, né, que é uma revolta muito mais por conta dessa questão, porque há uma crise de abastecimento, há um período de chuvas muito intenso, a população da região de Vila Rica fica sem condições, não consegue receber os alimentos e tem dificuldade de fazer negócio porque tem que ter o ouro quintado e não conseguem quintar o ouro. Então há uma revolta ali, a primeira revolta talvez que você pode encontrar em um concurso, e não é a primeira revolta que existe por conta disso, mas é uma revolta que normalmente os vestibulares gostam de debater, que é a revolta de Filipe dos Santos, que é uma revolta justamente contra esse aspecto fiscal de Portugal, de obrigar a quintagem, de obrigar a usar a casa de contratação, desses impostos que começam a ser cobrados cada vez mais intensamente por Portugal. Então a gente vai ter uma série de movimentações e revoltas. Aí a gente vai falar numa próxima aula sobre a Inconfidência Mineira, que é uma realidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Também a Conjuração Baiana, ou seja, há uma série de revoltas que começam a se estabelecer no Brasil muito por conta dessa intensificação da fiscalização. Mas um aspecto importante que eu preciso mencionar para você é o aspecto da criação de várias companhias de comércio. Vai se criar uma companhia de comércio para o Pará, vai se criar uma companhia de comércio para o Centro-Oeste. Ou seja, Portugal começa a observar que, além dela ter uma debilidade no ouro, ou seja, além dela estar sendo lesada no ouro, além de haver um grande contrabando na extração aurífera, há também um mercado interno sendo criado no Brasil, tá ligado? Um mercado interno que é um mercado que Portugal não ganha. Por quê? Porque começa a se desenvolver no Brasil a pecuária, começa a se desenvolver no Brasil a roça de subsistência. Ou seja, no Brasil começa a circular no interior do Brasil um comércio, e sob esse comércio, sobre esse mercado interno, Portugal perde um pouco do controle. Há muito contrabando de produtos que não vem de Portugal. Então, as regiões mineradoras, Vila Rica, por exemplo, vai ser fonte, vai ser destino de muitos produtos que não passaram pelo crivo de Portugal. E se não passaram pelo crivo, não pagaram impostos. E os caras querem receber imposto de tudo, né, velho? Os caras não querem perder nada. Então a gente tem aqui, nesse momento, uma criação de várias companhias, para que essas companhias possam organizar, mas para que essas companhias possam também, a partir de agora, aplicar impostos, monopolizar. Então, o transporte de produtos dentro da colônia também começa a ser controlado. Começa a se cobrar um imposto sobre esse transporte de produtos. É importante localizar, nesse momento da história, o embrião da classe média brasileira. Essa classe comerciante, essa classe que está um pouco deslocada da terra. Então, a gente cria aqui uma classe média que vive do comércio, que se desenvolve a partir daqui, a partir desse momento. Então Portugal começa a olhar, e talvez por isso também Portugal exija que a partir de agora o comércio seja feito a partir do ouro em barra, ou seja, quintado. Por quê? Porque boa parte desse comércio interno que acontecia fora dos limites que Portugal havia imposto era feito com esse ouro em pó, esse ouro que não era quintado. E o final do ciclo do ouro começa a se apresentar, e aí a quantidade de ouro começa a diminuir, e Portugal percebe que boa parte do ouro que ela havia extraído foi usado para pagar contas, para pagar dívidas com a Inglaterra, e a Inglaterra, desde aquele tratado de Methuen lá, né, o tratado de panos e vinhos, tem nadado de braçada em cima do nosso querido reino português, e aí a coroa portuguesa, ainda endividada, ela quer que a quantidade de ouro seja a mesma. E a quantidade de ouro começa a diminuir gradativamente, e aí então a coroa portuguesa, em busca de alcançar essa finta, né, esse mínimo de ouro, propõe a ideia da derrama. O que seria a derrama? A derrama seria a cobrança
obrigatória, seria a cobrança à força do mínimo das 100 arrobas de ouro que havia sido acordado pela metrópole. Então essa ameaça da derrama, ela traz muita inquietação. E a partir dessa inquietação, pelo medo de que houvesse realmente a tomada obrigatória, né, uma violência contra a propriedade privada, uma violência contra os bens, uma violência contra aqueles que já tinham posses, é esse medo que vai motivar vários movimentos, dentre eles os dois principais, que é a Inconfidência Mineira, que é um processo elitista, tá? Você precisa entender isso, é um processo que não é um processo assim popular. A Conjuração Baiana talvez a gente possa colocar num patamar mais popular, num patamar que envolveu mais grupos sociais. Boa parte dos caras que estão envolvidos em Inconfidência Mineira, esses caras são, de certa maneira, da elite colonial. Portanto, que quem vai pagar o pato é o alferes, né, cara? O nosso amigo Tiradentes é o menos influente de todos esses caras. E ele vai pagar o pato, vai se tornar um símbolo, em grande parte, por causa da construção da ideia da República. O Tiradentes tem que agradecer muito a sua fama à construção da ideia da República. Mas é importante você entender que essa ação mais incisiva, essa ação mais forte, promovida sobretudo pelo Marquês de Pombal, pelas ideias iluministas, essa ação vai, sem dúvida nenhuma, provocar uma série de revoltas nas colônias, na colônia brasileira, e isso vai deflagrar várias revoltas e várias revoluções que nós vamos estudar numa próxima aula, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você com esse resumo. Se você gostou, dá aquele like, curte o nosso canal. Tem sempre vídeo novo toda quinta-feira. Um abraço para você.